Seja bem-vinda à nossa aula 2. Eu sou Luísa Vono, coach de relacionamento e analista comportamental. Na prática, eu ajudo mulheres a descobrir como a mente dos homens funciona para que elas possam conquistar o relacionamento que desejam. E essa é a segunda aula do workshop Pense Como Eles, em que você vai aprender como atrair o homem certo para a sua vida, aquele cara que você escolher, o homem por quem você se interessar. Na aula anterior, nós vimos dois fatores por que você não está atraindo hoje os homens certos para a sua vida: o foco e as atitudes. E se você está aqui hoje, é porque ou você não está se relacionando com ninguém, ou você está encontrando homens que não têm nada a ver com você. Homens que não querem um compromisso sério. Lá naquela aula, eu te falei do primeiro fator, o foco. Eu espero que você tenha entendido a importância de você começar a agir. Começar a se arriscar um pouco mais para conhecer os homens por quem você se interessa. E assim poder escolher com quem você vai se relacionar, sem perder tempo com os caras errados. Então, se você não assistiu ainda aquela outra aula, corre lá e assiste, porque essas aulas são complementares. E é muito importante que você assista na ordem que elas acontecem. E antes da gente entrar na nossa segunda aula, eu quero agradecer de coração os vários comentários de vocês. Foram muitas mensagens maravilhosas, muito depoimento emocionante ali, que eu ainda estou até lendo e respondendo lá. E sobre esses comentários eu pude notar dois assuntos recorrentes. O primeiro deles é o medo. Medo de se entregar, medo de ser traída, medo de nunca mais encontrar ninguém, medo de ser enganada, de ser rejeitada. O medo é um tema que eu abordo muito no meu curso completo, porque lidar com os seus medos é muito importante para que você não se boicote quando finalmente você tiver numa relação legal com aquele cara que você escolheu. Mas vamos falar do medo. O medo surge depois de repetidas experiências negativas que você vai vivenciando. Encontros que não deram em nada, homens que somem depois de um tempo, mentiras e coisas desse tipo. E uma das formas de lidar com o medo é substituindo aquelas antigas experiências negativas por novas experiências fortalecedoras e positivas. Na prática, significa agir mais, ser proativa na sua vida amorosa, perceber sua evolução, os pequenos passos que você está dando, para que, aos pouquinhos, você vá ganhando de novo a confiança em você mesma. E a gente vai ver isso hoje aqui nessa aula. E o outro assunto que surgiu muito nos comentários foi: Luísa do céu, eu percebi que eu fiz tudo errado na minha vida. Não, você não fez tudo errado e eu não quero que você pense isso. Sabe por quê? Você fez o melhor que você podia com os recursos e conhecimentos que você tinha naquele momento. E eu nem preciso te conhecer para afirmar isso, porque todos nós estamos o tempo todo fazendo o melhor que a gente pode. E quem erra, erra com as melhores intenções de acertar. Aceite quem você foi lá atrás, porque aquilo você não pode mudar mais. E o que eu te convido agora é decidir fazer diferente daqui para frente, porque as suas ações a partir de hoje vão definir quem você vai se tornar e o que você vai conquistar lá na frente. E por último, eu quero deixar claro aqui que a ideia não é você ignorar os homens que estão te abordando, com a ideia de que só você que pode escolher. Longe disso. A ideia é ter mais opções para que você encontre o cara que combine com você o mais rápido possível. E sobre ser exigente ou não, você tem sim que ser exigente nessa área da sua vida. Porque afinal, você quer encontrar alguém para passar o resto da vida com você. E outra coisa, a partir do momento que você aprende a flertar, a tomar a iniciativa na conquista, isso não significa que todo homem vai se interessar por você. E se ele não se interessou, não é porque você fez alguma coisa de errado. Isso é um mito. Ele pode simplesmente não ter se interessado por você e isso pode não ter nada a ver com a abordagem que você fez. Você também não se apaixona por todos os homens que cruzam o seu caminho te chamando de linda, não é verdade? Então aceite que às vezes você vai ter sucesso na sua abordagem e às vezes não. Assim como acontece com os homens também. E tá tudo bem. Beleza, Luísa? Ensina logo isso aí porque eu já tô ansiosa. Hoje eu vou te mostrar então o segundo fator que eu falava na aula 1. Um fator que talvez você esteja deixando passar na sua vida hoje e que é o fator das atitudes. Eu vou te explicar um pouco sobre o universo do flerte. Já imaginou você se sentir segura e confiante para se aproximar de um homem que você se sentiu atraída por ele? Sem ter medo de ser rejeitada?
Como seria se você soubesse exatamente o que fazer, o que falar, como agir ao lado daquele homem que você acabou de conhecer e você se interessou por ele? Bom, então nessa aula eu vou te mostrar como exatamente você vai tomar essas iniciativas de ser notada por esse homem, de se aproximar dele e começar uma conversa com ele de maneira super elegante e sutil. E lembra que eu te falei que não se trata de algo moderno? É verdade, tem livros que contam que lá pelos anos de 1830 a 1900, as mulheres não podiam demonstrar seu interesse a um homem. E o que elas faziam então? Ao cruzar por aquele homem que elas se interessavam, elas deixavam cair um lenço. E o homem, galã, protetor, herói, pegava aquele lenço e falava: "Madame, a senhora deixou cair esse lenço?" Pronto, ali eles estavam em uma conversa. E isso não é nada diferente do que eu vou te mostrar aqui hoje. Você vai aprender a deixar o lenço cair. Ah, e só para deixar bem claro aqui, eu não estou dizendo para você sair dando em cima de todo mundo que aparecer na sua frente. O que eu digo é para que você dê espaço para que ele venha conversar com você, para que você seja notada por ele. Isso também não tem nada a ver com perseguir um cara até que ele te queira a qualquer custo. Bom, então imagina aqui comigo, você está em um café, uma livraria, um bar e tem esse cara encostado ali, no balcão talvez, com os amigos dele ou mesmo sozinho. Aí você se sente atraída por esse cara, mas ele nem sabe que você existe. Quais são os passos exatos para ser proativa e fazer a coisa acontecer ali? Bom, o primeiro passo é comunicar que você existe e que você está ali. Mas você não quer fazer isso de uma forma direta. Então, você vai fazer isso pelo olhar. Você vai atrair o olhar dele simples, direto. Você vai olhar para ele até que ele te olhe de volta. Então, você vai olhar e quando ele te olhar de volta, você vai desviar o olhar. Bom, nesse momento ele te viu e agora ele sabe que você existe. Qual a segunda coisa que você tem que comunicar para esse homem? Você tem que comunicar que você está curiosa para conhecê-lo um pouco mais. Mas, de novo, você não quer ser direta. Então, como que você vai fazer? Você vai sorrir. E esse é o segundo passo. O primeiro é o olhar, o segundo é o sorriso. Você precisa demonstrar alguma expressão ou reação para comunicar isso a ele. Mas não é um sorriso arregalado, aquele sorriso assim, né, de quando a gente está feliz. É um meio sorriso e esse meio sorriso é o flerte. Deixa eu te explicar a diferença entre esses dois. O primeiro é aquele sorriso assim, né? Que eu tô arregalado, eu tô feliz. O sorriso do flerte, ele é um sorriso mais de lado. Ele é um meio sorriso. Eu nem mostro os meus dentes. Então eu posso olhar para a pessoa, eu posso olhar para baixo, posso até mexer no meu cabelo para demonstrar esse flerte. Seria então esse meio sorriso como quem diz, eu nem deveria estar te olhando. E olha, eu já vi mulheres que criaram momentos incríveis, conversas e trocas de telefone apenas com essa atitude. Bom, então até aqui você já passou pela troca de olhares, a troca de expressões faciais e talvez aqui vocês já estejam conversando. Mas se ainda não estiverem, ainda dá tempo para avançar um pouco mais, ainda sendo discreta e sem se colocar numa situação em que você vai se sentir rejeitada. E depois que você comunicou que você existe, que você está curiosa para conhecê-lo, qual a próxima mensagem que você precisa enviar para esse homem? Que ele tem permissão para ir falar com você. Isso mesmo, você é que permite que um homem vá até você, converse com você, entre no seu espaço. Estamos falando aqui de quê? De um homem de qualidade e de uma mulher que possui valores, certo? E como você faz isso então? Se aproximando dele. Mas calma, você não vai na direção dele desesperadamente, pulando no colo dele. Não é nada disso. É como quem não quer nada, que vai se aproximando, alguém que está procurando banheiro, por exemplo, alguém que quer uma informação. Sabe aquela coisa despretensiosa? E por que você é que vai se aproximar dele? Lembra lá na aula anterior que eu falava que às vezes você vai estar com as suas amigas, às vezes ele vai estar com os amigos dele, ou ele pode até considerar que ali não é o ambiente para se aproximar de você? E isso talvez porque vocês estejam no elevador, ou no museu, ou num café, num parque. E lembra, a gente está falando de um homem maduro, um homem interessante, um homem que se importa, um homem que não aborda qualquer mulher. Então, você vai facilitar as coisas para ele.
Você vai apenas jogar o seu lencinho e facilitar é muito diferente de ser fácil. Não confunda as coisas. E a partir disso, você vai observar as atitudes dele. Eu te garanto que ele vai achar que tudo partiu dele. Eu vou te dar um exemplo sobre essa aproximação, mas antes, vamos ver o próximo passo. Agora que você já mostrou a ele que você existe com o olhar, que você está curiosa para conhecê-lo com o sorriso e que ele tem permissão para falar com você, se aproximando dele, qual seria então o próximo passo? Exatamente, falar com ele. E eu vou te mostrar como. O homem precisa de uma quebra de gelo, porque aí ele relaxa, ele sai daquela situação de uma conversa trivial para um clima de paquera, sabe? E aí ele vai querer agir. E atenção, conversar trivialidades com um homem não é a mesma coisa que criar um clima, que flertar. E uma forma de você começar a treinar isso é seguir esse conceito aqui inicial de abordagem. A troca de olhares, as expressões faciais, o sorriso, a aproximação e a conversa. E você pode treinar isso em algumas etapas. Deixa eu introduzir agora 3 formas muito simples e efetivas de você iniciar uma conversa com qualquer homem. É claro que existem muitas outras formas de abordagem. No meu curso, por exemplo, eu ensino umas outras formas, mas não seria muito justo com as minhas alunas trazer tudo aqui, certo? Por hora, então, vamos ficar com essas 3 formas. A primeira delas é pedindo a opinião de um homem. Opinião é sempre bom. Por exemplo, você está num café e aí você vê um homem pedindo alguma bebida ou comida ali, que você talvez nunca tenha experimentado naquele lugar. Aí você se aproxima e pede a opinião dele sobre aquilo. Vem cá, o que é isso que você está tomando? É bom? Eu nunca experimentei. E isso pode funcionar para cervejas em um bar, para um vinho que talvez ele esteja tomando ou até um livro que ele esteja lendo. Você pode pedir opinião sobre tudo isso. E se você está solteira, sem muita companhia e paciência para programas noturnos, não tem problema. Aproveite para curtir o dia. Parques, feiras, cafés, shopping, cinema, restaurantes. Peça a opinião das pessoas em quaisquer desses lugares e você já estará criando oportunidades para a sua vida amorosa. E a segunda forma de iniciar um assunto qualquer, e aqui já podendo criar um clima, um flerte, é pedindo um favor a um homem. Existe um estudo que diz que quando você faz um favor para alguém, esse alguém vai gostar mais de você. Porque cria um sentimento ali de reciprocidade, como se a pessoa quisesse retribuir esse favor de alguma forma. Depois disso, foi feito outro estudo, em que se verificou que se eu faço um favor para você, chances são que eu vá gostar mais de você. E quando esse favor é de um homem para uma mulher, esse sentimento é ampliado, porque o homem vai ter preenchido ali 2 de suas necessidades básicas, prover e proteger. Um exemplo simples disso. Você está numa festa e aí você vai até o bar ali, até o balcão, pede uma bebida para você e para suas amigas. E aí você fala pro cara que estiver por ali: será que você pode me ajudar? Será que você segura aqui minha jaqueta rapidinho enquanto eu levo as minhas bebidas ali para as minhas amigas? Nenhum homem, gente, vai falar não vou segurar, né? E se ele falar, corre, né? Mas a maioria dos homens vai falar o quê? Claro, não, eu seguro sim, eu te ajudo. E aí, depois dessa ajuda, você volta lá, pega o seu casaco, agradece e elogia. E aí você pode até emendar uma pergunta bem simples. Nossa, muito gentil da sua parte, obrigada. Facilitou muito a minha vida. Propósito, tá gostando aí? Tá curtindo a noite? E aí, na cabeça dele, você está o quê? Apenas sendo gentil, retribuindo um favor. Mas agora você já deu o espaço para que ele te aborde sem peso nenhum, pois você já quebrou o gelo. E assim, você acabou de criar uma oportunidade apenas com uma mudança simples de atitude. Você pode usar essa abordagem do favor em qualquer lugar. Numa cafeteria, num restaurante japonês, no elevador, na farmácia, no supermercado. Interaja com os homens durante o dia e principalmente em lugares que sejam menos óbvios, não apenas em festas e baladas. Os homens interessantes estão em todos os lugares e principalmente nos lugares normais do dia a dia. Então, se você está ali na fila de um café, no restaurante, na lanchonete, na padaria, viu um homem que você achou interessante, fala a seguinte coisa para ele: ah, eu preciso tanto da sua ajuda aqui, ó. E com certeza esse homem vai responder: ajuda para quê? Aí você fala: ah, para escolher um café, me ajuda aqui, é muitas opções, muitos sabores.
E o melhor, você ainda vai poder brincar com a escolha dele e criar uma atração ali instantânea. No momento que ele escolher o sabor, por exemplo, o cappuccino, você retruca dizendo: cappuccino? Sério? Isso nunca vai funcionar entre a gente. E aí na hora ele vai pensar o quê? Eu acabei de conhecer essa mulher, como assim que isso não vai funcionar? Claro que vai funcionar. E isso por quê? Porque você acabou de criar um desafio para esse homem, desqualificando o gosto dele. Na cabeça dele, ele vai querer te provar que funcionaria isso entre vocês, mesmo sem nem te conhecer. E em menos de 10 segundos de conversa, você já conseguiu colocar a ideia de relacionamento na cabeça dele, como uma sementinha que você plantou. Favores são sempre as melhores formas de se aproximar de um homem. Você pode perguntar como chegar em algum lugar, uma sugestão de um lugar, de um restaurante, qualquer coisa desse tipo. Até mesmo pedir para tirar uma foto sua com a sua amiga. Favores são sempre elegantes, não são vulgares. E é simples, qualquer mulher consegue fazer isso em qualquer lugar. E a terceira forma é a das afirmações. Esse pode parecer até bobo, mas eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender bem direitinho. Pensa que você está num bar e no caminho do banheiro você passa por um homem interessante e alto e aí você diz: meu Deus, como você é alto! E aí você dá aquele sorrisinho e tal e continua seu caminho. Esse cara, ele vai pensar em você a noite inteira. Quem que é essa mulher, gente? Quem é essa mulher que tem essa intimidade para falar comigo assim do nada? A partir disso, ele vai te reparar, ele vai prestar atenção por onde você passar ali. Você criou ali uma conexão com ele, para que ele queira conversar contigo, chamando a atenção dele com apenas uma afirmação. E sabe por que isso funciona? Porque as pessoas normalmente não fazem isso. Isso é totalmente fora dos padrões, é diferente. E o diferente mexe com a cabeça dos homens. Bom, agora você já tem aí uma coleção de coisas para colocar em prática. Tente aplicar essas técnicas em qualquer ambiente que você estiver, especialmente os menos óbvios. Experimente e se permita fazer diferente na sua vida. Introduza o flerte na sua vida, essa ideia da simpatia, da leveza, com um toque de mistério, um olhar, um sorriso. E aí, pratique e pratique muito. Comece praticando, por exemplo, com os homens por quem você não tem interesse. Pratique na escada rolante, porque depois que o cara passou, você nunca mais vai ver. Pratique em outra cidade, né? E você nunca mais também vai encontrar aquelas pessoas. E depois, quando você estiver mais confiante, pratique com os homens por quem você se interessar. A partir daí, ele vai dar os próximos passos, acreditando que tudo partiu dele. E você vai ficar atenta aos sinais dele, para perceber se ele está demonstrando interesse, para saber se ele possui as características do modelo ideal de homem que você busca. E olha, eu vou repetir uma coisa aqui que é para ficar bem gravado para você. Se ele não der continuidade às suas investidas, não tem problema, não insista, faz parte e não tem nada de errado com você. Você só não é nenhuma deusa perfeita do universo que todos os homens têm que se apaixonar. Somos todos normais, uns gostam, outros não, e tá tudo bem. Existe uma infinidade de outros homens por quem você pode se interessar. E agora, provavelmente, o que você está se perguntando é: Luísa, vem cá, por que você está divulgando tanto conteúdo assim, hein? Gratuitamente. O que você quer com isso? Eu tô falando isso porque eu recebi alguns e-mails perguntando isso. Bom, se você me acompanha há algum tempo, você já deve ter visto meu conteúdo falando que minha missão hoje é contribuir para um mundo de mulheres mais seguras e confiantes. Eu acredito que as mulheres podem ser muito mais felizes e conquistar muito mais coisas na vida delas se elas se sentirem confiantes e seguras, sabendo que às vezes elas vão acertar e às vezes elas vão errar. E tá tudo bem. Eu acredito de verdade que o mundo seria muito melhor se todo mundo se relacionasse de uma maneira mais leve. Mas é claro que isso não é fácil, nenhuma mudança é. Mas eu tô aqui para te mostrar que é totalmente possível. Eu tô aqui para mostrar um caminho direto, mais rápido para você. Eu, por exemplo, eu fiz mais de 8 anos de terapia. E quando eu terminei aquele meu último relacionamento, eu cheguei a fazer 3 linhas diferentes de terapia ao mesmo tempo. Não foi fácil e nem barato. Imagina, 3 sessões de terapia na mesma semana. Quanto você acha que custa isso? E nesse workshop eu tô te apresentando um pouco do que eu descobri, do que eu passei a adotar na minha vida e que me fez conquistar o relacionamento que eu tenho hoje. E você já vai sair daqui com muito conteúdo para você transformar a sua vida amorosa. Mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho sim um treinamento mais intenso e mais detalhado, que ensina
passo a passo como conquistar um relacionamento saudável. Conquistar o homem que você quiser. Eu vou dar mais detalhes desse programa mais pra frente. Mas deixa eu te contar agora o que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou falar dos principais erros que as mulheres cometem ao conhecer um homem. São atitudes que a gente tem sem nem perceber, mas que acaba sim afastando um homem. Bom, essa foi então a nossa segunda aula e agora o que eu quero te propor é um desafio. Que tal colocar em prática essas iniciativas na próxima vez em que você sair de casa? Se você quer realmente transformar a sua vida amorosa, então eu te proponho agora o seguinte desafio. Na próxima vez em que você sair de casa, você vai usar a estratégia de pedir um favor para um homem desconhecido. Só que você vai fazer isso o quê? Flertando, usando o olhar, o sorriso. E não espere que seja fácil. Se fosse fácil, não estaria ninguém sofrendo de amor. Mas é um desafio simples que eu estou te propondo. O primeiro passo que você vai dar para transformar sua vida amorosa. E a sua vida amorosa só depende de quem? De você. Então é isso, você vai escolher um homem desconhecido qualquer na rua e não aquele cara por quem você está apaixonada, tá? Mas alguém no restaurante que você almoça, por exemplo, ou na academia que você frequenta, no elevador do trabalho, numa reunião de condomínio. E aí, o que você vai falar para esse homem? Ah, eu preciso muito da sua ajuda aqui. Será que você me ajuda a escolher um suco? Será que você me informa as horas? Será que você sabe qual que é a próxima aula? Alguma coisa assim. Deu para pegar o espírito da coisa? Use aquele meio sorriso, o olhar, uma mexidinha no cabelo. E se nada acontecer, não tem problema. Tente de novo com outra pessoa. A prática leva ao sucesso. E se você então topa cumprir esse desafio, escreve aqui nos comentários #EuTopoDesafio, exatamente como está aparecendo aqui na tela. Desse jeitinho. E aí, me diga também as reflexões que você teve com o conteúdo dessa aula, para que eu possa trazer assuntos que realmente interessam a você. Então é isso, #EuTopoDesafio e eu te vejo na próxima aula.